Boa tarde, está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. Foi um fim de semana quase perfeito para o futebol mineiro. O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1. Uma grande vitória que deixou a equipe celeste na vice-liderança. E o Atlético, num jogo pegado, bateu o Ceará no Castelão por 1-0, uma vitória importante. Já o Coelho derrapou no fim do jogo e perdeu por 1-0 para o Volta Redonda. E o Atlético perdeu para o Cuiabá na Arena Independência por 2-0. Vem com a gente, participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1. Na Vivo TV, canal 513, na Valinet, no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América, FM 107,1. E na TV Horizonte, aquele abraço a você, meu amigo ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona, seja no táxi, no Uber, no caminhão, no seu carro. Valeu demais e muito obrigado a você, minha amiga, meu amigo telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31996802910. E tá chegando coisa boa que vai ser sorteada. Sorteio na sexta-feira. Daqui a pouco você fica sabendo. O Cruzeiro calou a boca de muitos jornalistas, críticos, paulistas, principalmente essa turma que só enxerga o futebol de lá. E às vezes do Rio de Janeiro. Uma grande vitória, uma boa exibição diante do Palmeiras. Uma vitória que valeu, que é importante para as pretensões do clube, até para o planejamento. Do outro lado, o Atlético também venceu no momento que a vitória era mais importante do que um bom futebol. Portanto, a gente tem que enxergar, começar a enxergar o copo meio cheio no nosso futebol. Pena foi o Coelhão que ficou devendo. E aqui, com convidados sempre de peso, opiniões fortes, muita descontração, polêmicas, falando de Atlético, Cruzeiro e muito mais. Hoje o bicho está pegando. O que tem de tema para a gente falar? Inclusive, que belo penteado, Fabrício Simas. Francisco. O nosso Francisco, você está ansioso. O nosso Francisco Simas, ele e Francisco Coco, são dois grandes talentos da nossa TV. Ele lá com seus 90 e você aos 23 anos. Seja bem-vindo. 23 anos eu estava jogando a ponta esquerda ainda. Que é isso? Falando em ponta esquerda, sua análise dessa vitória, uma vitória maiúscula do Cruzeiro em cima do Palmeiras. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, pessoal. Cara, uma vitória incontestável do Cruzeiro. Não tem também um cruzeirense saudável que imaginar esse Cruzeiro com tanta intensidade, principalmente nos primeiros 15 minutos, Brasil. E surpreendeu todo mundo, além dos jornalistas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, né? Que, desculpa, mas... como eu disse, assim, como eu posso falar? Chiquinho, vai, Chiquinho! Eu tô rindo aqui. Continua, Chiquinho. Vai, Chiquinho, continua, Chiquinho. Gente, o cara começa bem. A semana, a gente já tá numa semana que começa tendo as dificuldades, conta que vai chegando, problema aqui, problema ali, mas a gente Chiquinho. vai vencendo, rompendo. Não, fechou, eu queria fazer um jacaré. Aí vai o cara e derruba tudo. Vai, Chiquinho, vai, Chiquinho. Oxalá, é difícil. Eu só peço assim, e deixo no coração daqueles que nos acompanham. Ô, Padre Fidelis. Perdoar não é só um ato divino, perdoar é algo constante em nossas vidas. Perdão, eu já peço aqui perdão. Foca aqui, ó. Jesus falou, não perdoa 70 vezes, mas sim 70 vezes 7. Aí, ó, Padre Fidelis, aí, ó, perdoa, viu? Padre 3 para nós, Samuel, Ave Maria. Toda a turma aí, abre o coração, perdoa. Eu vou ter uma conversa séria com esse rapaz. Eu vou até desanimar para chamar o resto. Fala o que você tem que falar, que você já chutou a barraca toda. Agora o TDAH até ativou, Brasil. Mas assim, o Cruzeiro... Já chegou uma ordem para cortar o microfone dele? Não, você já perdeu o direito de falar. Matheus Oliveira, não. Eu já nem sei o que eu falo mais, Matheus. Pois Porque depois. eu tô meio Aqui, assim. o Atlético num jogo foi. Um jogo disputado, né? Olha o lado positivo, a audiência agora estourou, gente.
A gente combinou, viu? Ele falou, Combinou nunca. Não me compromete. Ele tava querendo fazer uma coisa assim. Me ajuda aí, não me coloca nas suas frias, não. Você numa dessas vai ter que descer lá no departamento, assinar umas 5 ocorrências hoje. Você não fala mais nada nesse programa. Matheus Oliveira, o Galo soube se reinventar no jogo? Soube, Brasil. O Cuca começou com um esquema bem diferente, né? Pegando todo mundo de surpresa, Hulk no banco de reservas, daqui a pouco a gente detalha sobre isso, mas no segundo tempo o Atlético fez aquilo que o Cuca previu, né? Segundo ele, na entrevista coletiva, que achou que o primeiro tempo ia ser mais daquele jeito disputado mesmo e no segundo ia partir para cima do Ceará para conseguir a vitória. Agora, conseguiu a vitória, beleza. Começar a jogar bem também, né? Gente, agora eu vou passar para ele, que é o nosso santo, o nosso iluminado, Eduardo Guerra, o velho do Rio, que vai trazer paz a esse programa. É um programa cheio de edificação. E a pergunta que eu te faço, Eduardo Guerra, eu nem brinco mais daqui para frente, eu vou virar um homem sério aqui nesse programa. Se o Atlético passar pelo Bucaramanga, houve o sorteio hoje dos Jogos da Libertadores e da Sul-Americana, e olha só, vai enfrentar o Godoy Cruz, time argentino que está na 9ª posição no campeonato nacional. E assim, querendo ou não, independentemente da situação, já vai desgastando e subindo um pouquinho o sarrafo. E aí, prazer te receber. Tamo junto, Júnior. Prazer a todos da bancada aqui. O Chiquinho, que já alegrou a bancada. Cara, pegar um time argentino nunca é bom, mas eu vou só voltar um pouquinho. Primeiro, temos que passar dessa fase que a gente se enfiou, né? Dessa preleção aí, não sei nem como chama isso, meu Deus. Nós temos que jogar esses 2 jogos, encaixar esses jogos na agenda. O Atlético vem jogando mal, não tá jogando bem, ganhou ontem, mas, cara, jogando mal, o time tá assim, trancos e barrancos. Mas eu confio que essa parada agora, o Cuca vai ajeitar essa casa, vai conseguir arrumar esse time, talvez cheguem reforços, porque, assim, preocupar com o Godoy Cruz antes do confronto que a gente tem, tá difícil. Amém. Que Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Piedade conduza a gente até o final desse Bola na Rede. E a gente vai falar agora como foi a rodada do Brasileiro. Aqui na telinha, vamos acompanhar lá no Switch. Eu quero agradecer sempre o Luiz Barcelos, está aqui com a gente, ele que ajuda na produção aqui do Bola, nosso estagiário super competente. Então aqui, ó, Bahia 2-1 para o São Paulo, Vasco perdeu para o Bragantino, o Mirassol, olha o Mirassol aí 1-0 para cima do Sport, o Grêmio ganhando do Juventude, o Santos, a gente vai falar depois do Neymar, hein? Perdeu para o Botafogo 1-0, o Flamengo aí que tirou a liderança, você não fala mais nada no programa não, Francisco, mas o Flamengo tirou a liderança do Cruzeiro ganhando do Fortaleza 5-0, o Atlético 1-0 para cima do Ceará, o Corinthians e Vitória 0-0, o Cruzeiro 2-1 para cima do Palmeiras e o Fluminense que foi lá e abocanhou 3 pontinhos do Inter 2-0. Alguma consideração curtinho que a gente tem que falar, a tabela, a classificação e tem mais informação, vai lá. Senhor Fabrício Simas, senhor, olha a maneira que eu estou tratando. É uma coisa formal, mais séria, mais formal. Deu o ar que o programa merece. Gostaria. Ô, Brasil, o que surpreendeu ali foi o Internacional Fluminense. Não esperava o Fluminense fazer 2-0 dentro do Beira-Rio, né? O Internacional jogando dentro dos seus domínios. E o que me surpreendeu foi a vitória do Atlético, viu? Surpreendeu, foi a vitória do Atlético. 5 vitórias dos visitantes, cara. 5 visitantes ganhando. É muita coisa. E aí, pra mim aqui, surpreendente daquela... Já saiu aqui a tabelinha, pra mim eu acho que... voltou, tá aí. Como é que esse Mirassol, independente, a gente já tá sabendo a situação do esporte, pra mim ele já... O esporte já foi. Mas querendo ou não, o Mirassol continua, né? Surpreendendo, Mateus. Júnior, é impressionante. Eu fiz um bolão com os amigos, né? No meu G6 não tinha o Cruzeiro, no meu Z4 tinha o Mirassol. O Campeonato Brasileiro é assim, né? Fazer apostas antes da hora, a gente sempre acaba Isso no início, surpreendido. né? Antes de começar o campeonato. E, assim, uma rodada com muitas nuances, né? Neymar fazendo bobajada, Reinaldo, artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse momento. Tô não entendendo nada. Mas aqui, ó, na cola, Arrasca, o iluminado Caio Jorge. Você não vai falar nada do Caio Jorge. Você não fala nada. Eu ia tossir. Não, você não fala nada. E aí, Eduardo Guerra? Deixa eu colocar as mãos para baixo da mesa. Isso, boa! O que mais me surpreendeu também, cara, esse ano é o Bragantino. Que esse ano, finalmente, que virou SAF há alguns anos já, um time de empresários, mas esse ano está fazendo o papel que veio para fazer há alguns anos já, lutando na parte de cima da tabela, venceu o Vasco com autoridade, jogando melhor. Cara, esse time, o Conceabra, que era técnico do Cruzeiro,
e todo mundo via muita qualidade. O Cruzeiro acho que nem estava tão mal para demitir ele. E o cara está fazendo um belo trabalho no Bragantino. O Bragantino surpreendendo bastante esse ano. Concordo com você. E a classificação? Quem subiu? Quem desceu na tabela? Vamos acompanhar aqui na telinha. Flamengo, 24 pontos, Cruzeiro, 23, ó, o Braga com 23 também, Palmeiras, 22, Fluminense, 20. E aí vem Bahia, Mirassol, ó, o Galo, em 17 pontos na oitava, o principal, né, Eduardo? Tá entre os 10. Botafogo, Ceará, vira a tabelinha para que a gente veja o resto. Corinthians, 15, Grêmio, 15, São Paulo, 12. Esse São Paulo também, hein? O Inter, 11. A gente falou que o Inter estaria entre os 4, hein? Aí o Vasco, Vitória, Fortaleza. E aí vem, para mim, o Santos está com a fórmula pronta também para voltar. O Juventude e o Sport, que já foi com 3 pontos, não tem nem o que falar. Alguma observação a mais? Tem algum que você vira e fala? Esse já foi. Para mim, o Sport não tem salvação. O Sport já era. Eu estou com dó do Fortaleza, porque vem de bons trabalhos nos últimos anos, né? A torcida vem empolgada com o trabalho do Vojvoda. Nesse ano, nem tanto. E não vence há 6 rodadas já o Fortaleza. O Inter não vence há 5, né? Apontado como favorito aí, um dos favoritos ao título. Estou impressionado com essa campanha ruim do Fortaleza e também do Inter. Francisco Simas, surpreendente a goleada do PSG por 5-0 para cima da Inter. Deu a lógica. Para mim, eu destaco muito o trabalho do técnico, o Luiz Henrique, a história, o que ele tem feito. Você tem muitos talentos, a juventude que está lá, nomes que estão em efervescência no futebol. Mas para mim, separando um, eu fico com ele. Entendo que deu a lógica, só que quando você vai rapidamente, a gente viu até aqui Cruzeiro e Palmeiras, os gols vão saindo rápido, vai mudando tudo e aí a porteira abre. Foi um jogo do coletivo versus o individual, né? E o coletivo, o resultado já se diz por aí, mas foi surpreendente esse 5-0, também ninguém esperava. E quem apostou se deu bem, né? Quem apostou se deu bem, mas o PSG mereceu por tudo que ele fez nessa campanha do PSG e principalmente a primeira vez, né? Ele merecia. Só não mereceu a consequência da comemoração, né, Brasil? Isso aí foi feio demais, mas é legal você falar. E como a primeira, a gente nunca esquece, a primeira conquista do PSG, hoje você vai assinar também sua primeira ocorrência, você nunca mais vai esquecer. E, Eduardo Guerra, a questão é o seguinte, hoje a gente já teve os sorteios, já falamos aqui da situação do Atlético, pela Sul-Americana e na Liberta também, esse sorteio foi hoje, a gente vai ter Flamengo Internacional, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, Fortaleza e Vélez Sarsfield, Palmeiras e Universitário do Peru e Botafogo e LDU. Ficou de bom tamanho, tem pedreira, esse clássico aí não deixa de ser. Flamengo e Inter, times de tradição, mas o Flamengo eu acho que sai bem na frente. O Flamengo está muito melhor que o Inter, eu acho que passa. Mas os outros brasileiros aí, Júnior, eu não vejo, tirando o Palmeiras está voando na Libertadores, tem um time que criou uma tradição na Libertadores incrível, ganhou 100% de aproveitamento na primeira fase. Eu acho que passa o Palmeiras com facilidade. Os outros 3 não me surpreenderia se os 3 saíssem, porque são 3 jogos muito difíceis e não vejo os times numa fase tão esplendorosa assim não, tá? Legal, e daqui a pouco, 3h30, na sede da CBF, a gente vai ter também o sorteio da Copa do Brasil, não tem essa história de pote, então aqueles clássicos, aqueles jogos regionais, eles podem acontecer. E a gente vai para um intervalo rapidinho, mande a sua mensagem, 99680-2910, e daqui a pouco eu vou apresentar um corta-vento da CSA que vai ser sorteado na sexta-feira, que eu já mandei o zap. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Anote esse número na agenda do seu telefone. E na sexta-feira vai ter um sorteio de um lindo corta-vento da CSA, tamanho GG, para você fazer a sua atividade protegida e sem frio. Acesse o Insta, @CSA Esporte, a melhor fábrica de materiais esportivos de Minas. Mande sua opinião sobre o seu time que nós vamos registrar no Bola na Rede. Antes de mostrar as participações que já estão chegando, olha só, para você ciclista, para você atleta ou mesmo para o dia a dia, lindo, lindo. Ele é feito de nylon, é ventilado, tecido super macio, tem partes refletivas para que você seja identificado
Então você faz aqui, ó, protegidinho, protegidinho. Sensacional, lindo demais. Oferecimento da CSA. Coloca na tela as participações. Nego, boa tarde. Aqui é o Rosemar de João Pinheiro, a imprensa paulista. Falou que o Palmeiras ia amassar o Cruzeiro. Eles dançaram. Grande abraço, obrigado pela sua participação. Valeu, meu amigo. Quem mais? Vicente. Boa tarde, meu caro amigo Júnior Brasil. Quanto tempo o Cruzeiro não estava com esse desempenho? Antes era Caio técnico e agora é Caio Jorge. Parabéns pelo programa, meu caro. Deus te abençoe. Vicente Lima. Vicente, um beijo no seu coração. Ó, você está concorrendo a esse belo corta-vento. Osmar Maia, boa tarde mais uma vez. O Léo Jardim demorou para colocar o Gabi. Concordo com você. Ele tem que ser titular no lugar do Matheus Pereira. Essa camisa nova do Cruzeiro ficou horrível. Eu não gostei. Aqui é o Osmar do Nova Granada. Discordo de você, achei ela bonita, viu? E vamos começar agora. E obrigado pelas participações. E mandem que o sorteio é sexta-feira. O Galo venceu. Não foi fácil, mas a vitória veio diante de um bom mandante, o Ceará. Foi apertado, 1-0 e com um golaço de Rony no segundo tempo. O confronto foi no estádio Castelão com mais de 50 mil torcedores e válido pela 11ª rodada do Brasileiro. Cuca escalou 3 zagueiros. Lianco, Alonso, estão aí na tela os lances e Vitor Hugo, apenas um homem no ataque. Rony, um primeiro tempo de mais equilíbrio. Cuca mexeu no segundo tempo, colocou Hulk, que inclusive mandou uma bola no travessão. O time melhorou e Rony marcou os 32. Lianco foi expulso perto do fim do jogo com a vitória. O Atlético na 8ª posição com 17 pontos. Você está acompanhando aí os lances. Aí eu tenho que começar com você, Eduardo Guerra. E aí, o que achou desse jogo? E a expulsão, o Lianco amarelado, você já pode até estar falando o seguinte, trocou, quando a gente fala um lance de perigo por o cartão e a expulsão, é válido nessa situação? E já fala o que você quiser do Galo. Cara, falando rapidamente, eu acho que o Cuca teve uma tática que funcionou, ele depois explicou na coletiva. Eu enxerguei isso quando ele fez essa escalação, ele matou o Rony no primeiro tempo, o Rony lutando muito, sem muita chance. No primeiro tempo o Atlético fez mesmo segurar, não tomar o gol. E no segundo tempo, como ele diz, igualou o preparo físico ali, que o Ceará veio de 10 dias de folga. E o Atlético não jogou tão bem, não conseguiu também jogar tão bem, mas o Hulk deu uma bola na trave lá, um chute sensacional, e o Rony acertou aquela pedrada e o Atlético soube sofrer. Quanto ao lance do Lianco, assim, obrigado o Hulk, né, que não entendi nada, bateu um escanteio daquela forma e o Lianco, para mim, fez certo. Não poderíamos correr nenhum tipo de risco naquele momento. Estava longe, tinha mais 2 na cobertura, mas eu acho que a gente devia correr risco zero. O Lianco, para mim, fez certo. Uma grande vitória. A gente pode terminar com todos esses dissabores que o Atlético vem cometendo esse ano, só a 6 pontos, talvez, do líder para essa parada. Então não é nada perdido e essa parada pode mudar muito todos os times. Então o Atlético, eu acho que continua na briga. Antes de rolar as perguntas, eu quero um sim ou não. Lianco dessa vez está perdoado? A gente está num momento de pedir perdão e de reflexão aqui no Bola na Rede, então perdão sempre vai ser importante no nosso programa. Merece perdão? Merece. Merece perdão? Tá perdoado. E aí eu te pergunto, Matheus Oliveira, Cuca errou quando começou com os 3 zagueiros, o meio de campo reforçado e só um atacante? Ou tem situação que isso é válido? Às vezes até para você obter um bom resultado, segurar, jogar mais gradativamente, num certo sentido, até você começar a engrenar. Então tem momento que isso é válido ou não. Pelas mexidas ficou evidente que no segundo tempo a coisa fluiu mais quando muda a forma de jogar. Eu sou sempre favorável ao técnico armar o time conforme o adversário, de acordo com as características do adversário. Mas ontem, quando eu vi a escalação do Atlético, eu achei que o Cuca tinha feito uma burrada. Sinceramente, primeiro colocando o Hulk no banco de reservas, depois começando com 3 zagueiros. Achei que não ia dar certo, mas acabou dando certo. Então, eu estava completamente equivocado e admito que fiz um pré-julgamento errado dessa escalação do Atlético. Então você perdoou, Cuca? Está perdoado, Cuca. E assim, importante ele ter explicado na entrevista coletiva por que ele fez isso. Calma. Desculpa. Segura. Vai, deixa aí a coletiva para daqui a pouquinho. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Você que eu já vi que é o mais polêmico da semana e tal, e traz muitos problemas. Aí eu te pergunto, Cuca, deixa Hulk no banco. Age certo ou não? Você não vai falar do que o Cuca disse. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, porque a gente lembra de situação no Cruzeiro quando você tem um Gabigol, às vezes, no banco. Claro que tudo é situação.
Às vezes o cara não está 100% fisicamente, mas aí eu te pergunto, o craque, o cara que desequilibra, às vezes é justificável que ele comece no banco, Fabrício? Com certeza, Brasil. Quantas vezes nós citamos o nome do Hulk aqui e eu já mencionei que o Hulk, a idade está chegando, ele não vai julgar aquele Hulk que foi há anos atrás e, incontestavelmente, nos últimos 4, 5 anos foi o melhor atacante aqui do Brasil. E o Hulk, eu falei que o Atlético agora ele tem que escolher os jogos que o Hulk tem que jogar. Mas o Hulk é aquele craque de bola que uma bola ele pode decidir. Eu já dei esse exemplo. Bola do travessão que o Eduardo falou. Na semifinal da Copa do Brasil, ano passado, o Atlético jogou nada contra o Vasco São Januário. Ele precisou de uma bola para pôr a bola na gaveta e levou o Atlético na final. Então, assim, é incontestável o Hulk, mas às vezes precisa. E às vezes agora eu estou discordando um pouco do mestre, aqui do mestre aqui, quando ele fala que ele tem que, o Matheus falou que o Cuca ele tem que colocar o time de forma o adversário. Mas o Cuca não tinha encontrado esse modelo de jogo. Todo mundo criticando, o time está mal treinado, então o Cuca ele tentou achar um novo modelo de jogo para o Atlético com esses 3 zagueiros. Matou, igual o Eduardo falou, matou o Rony, mas o que importa é os 3 pontos que saíram de lá. Então vamos ouvir o Cuca para ele dissipar as dúvidas, trazer aqui a luz para que a gente tenha compreensão devida sobre toda essa situação. Abre seu coração, Cuca, fala com a gente. Posso resumir para você de trás para diante. Você acha que a gente jogaria um segundo tempo igual a gente jogou se eu entro como entrei no primeiro tempo, tendo jogado quinta-feira até meia-noite e o adversário com 50 mil pessoas a favor, com 10 dias de trabalho, sem viagem? Então é o risco que o treinador corre. Ninguém tirou o Hulk do time. Nós estrategiamos em ganhar o jogo com ele no segundo tempo. E isso foi conversado com o jogador. Nós não podíamos perder no primeiro tempo. Porque a gente tinha que equilibrar as condições físicas para no segundo tempo ganhar. E aí a gente fez a estratégia, corre esse risco. Lógico que eu sei que eu sou criticado, porque entra só com um atacante e não tem ambição de ganhar, está com 3 zagueiros, enfim. Mas o resultado fala por si. Antes de perguntar a turma que vai falar com propriedade, você como pode falar com propriedade, esse corte de cabelo do Cuca ficou melhor? Ficou parecendo, ele virou pro Jaça, né? Falou, quero cabelo igual do Silvio Santos, faz um Colestão 66, um chocolate aí, porque eu vou sair com 3 pontos daqui de Fortaleza. O Eduardo, convenceu a fala e a explicação dele? Com certeza, ele foi tático nesse jogo. Eu nem vejo o Atlético com 3 zagueiros. Eu acho que o Alonso jogou de lateral esquerdo. Ele caía pela esquerda. Fechava um pouco mais. Agora eu quero deixar um registro também que o Alonso vem sendo muito criticado. E ontem, no final do jogo, quem salvou as bolas aéreas, as bolas cruzadas na área, foi o Alonso. O Alonso salvou ontem muito, jogou muita bola, se sacrificou no primeiro tempo. Então acho que o Cuca tem que achar esse coletivo um pouco melhor. Ainda não foi ontem, só acho que a tática deu certo. Mas o Atlético vai melhorar. Ô, Matheus Oliveira, 7 jogos nesse brasileiro de invencibilidade. É algo realmente para comemorar, algo que pode dar confiança para esse grupo? Ou você acha que não vale muita coisa, que você já está torcendo a cara aí? Eu acho que é interessante, porque num certo aspecto podia estar aí há tantos jogos sem vencer. Então nós temos que pegar e trazer isso para o lado. E o Cuca, eu tenho certeza que faz isso muito bem perante os jogadores para que, gente, olha aqui, nós temos como recuperar. Olha o nosso momento. Pois é, Júnior. Em termos de resultados, está bom. O problema é o desempenho. E aí o Cuca fala ontem na coletiva de que o resultado explica o que ele pensou, né, em termos de tática. Eu acho que não pode ser assim. A gente não tem que se basear no resultado, mas no desempenho. E o desempenho do Atlético segue aquém. Segue muito abaixo do que o Atlético pode apresentar. Ontem, o mais importante era conseguir esse resultado para não piorar a crise, que eu acho que já havia uma crise no Atlético. O ambiente não estava legal, a gente viu isso na entrevista do Hulk, a gente viu na entrevista do Cuca no meio de semana, mas em termos de desempenho é que eu espero um avanço do Atlético já na próxima partida diante do Internacional. Porque eu falei aqui na semana passada, o Atlético tem um time nota 7, está jogando nota 5. Dá para jogar mais. Eu preocupo um pouco porque, claro, eu pego as suas palavras. Às vezes jogar com atacante é necessário, você fortalecer o meio.
mas nem sempre é algo que vai fazer com que você tenha um poderio de chegada. E cada vez mais a vitória é necessária. Tudo bem, o Atlético soube se defender, o Eduardo também falou, soube sofrer. Então a gente tem que analisar o conjunto. E num momento desse, eu penso, o resultado vale e vale acima de qualquer outra coisa. Esse resultado, o Fabrício está aqui acenando, concordando com a cabeça, no único momento que a gente está concordando até então no programa, mas é isso mesmo, o resultado vale e vale muito. E a gente vai para o intervalo e eu quero a sua mensagem, converse com a gente, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 31 99680 2910. A vitória do Galo foi justa, você está mais confiante, animado e olha só, vou repetir, hein? Esse lindo casaco corta-vento. Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Tá aqui, ó, maravilhoso para você fazer sua atividade física protegida. Mande a mensagem falando, eu quero ganhar o corta-vento da CSA. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de umas 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Mande sua mensagem dizendo, eu quero ganhar este aqui, ó, como é que eu tô bonito. Um corta-vento da CSA para você realizar suas atividades físicas protegido. Ele é de nylon, secagem rápida, confortável, ventilado, PET refletivo, frontal e traseiro. Acesse o Insta, @CSA Esporte. Esse aqui é lindo demais. Eu já mandei a minha mensagem. E você, mandou a sua? Vamos registrar aqui algumas participações. O Arley Negão, boa tarde, galera. Ô, Júnior, eu sou cruzeirense, mas o Flamengo não vai abrir mão do título. Que Deus abençoe nossa semana. A mídia Rio-São Paulo está em silêncio. Amém para nossa semana. Obrigado demais pela sua mensagem. GD, ótimo programa e com comentários moderados. Parabéns, galera. Quais posições e reforços o Galo está carente e precisa para ter uma boa sequência nas competições? Quero ganhar o prêmio. Abraço, meu velho. Obrigado. E você tem uma análise brilhante. Tudo aqui é moderado. Aqui, Aldicró, Rubens Rocha, boa tarde, digníssimo amigo Júnior Brasil e todos vocês do Bola na Rede. O cabuloso é 100, 10 partidas sem perder, não é para qualquer um. Em julho vou tocar umas serestas aí, Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. E Gonzaguinha, de Cro, voz e violão. Só coisa boa, com certeza se tiver a chance, vou te acompanhar. Obrigado pela sua mensagem. E o Cruzeiro brilhou e conquistou uma vitória importante diante do Palmeiras no Mineirão por 2-1. A equipe celeste teve um começo fulminante, com gols de Caio Jorge aos 2 e aos 4 minutos. A equipe jogou muito bem na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor, chegando ao gol de honra. Estão aí os lances na tela aos 41 minutos do segundo tempo com o Alain. Quase 58 mil torcedores marcaram presença e uma renda de mais de R$3.230.000. Com o resultado, o Cruzeiro está na vice-liderança com 23 pontos. E o destaque é para ele, se ninguém chamou ainda, o iluminado Caio Jorge. A defesa do Cruzeiro, em especial o Kaique Bruno, que travou um duelo com o Estevão. Nos melhores momentos que a gente viu do jogo, o Estevão estava lá, tentando, e ele não deixou. E a defesa foi bem demais. Aliás, o time todo, Simas, jogou muito bem. Não adianta você ficar rindo, não. A coisa aqui é séria, o programa é sério. Pode falar, ué. Agora sim. Não, cara, vitória incontestável do Cruzeiro. Tudo que, na semana que tanto o Jardim e Abel trabalhou na semana, e você tomar o gol no inicinho, quebra todo o trabalho feito na semana. E o Cruzeiro surpreendeu com esses 2 gols em menos de 5 minutos. Então o Abel ficou louco, né? Queria apitar o jogo como sempre ele fez, né? Quando o Palmeiras ganha, tá tudo bem. Quando perde, Deus nos acuda, quer apitar o jogo, todo mundo afobando o juiz. E assim, incontestável também foi a partida do Kaique. O Caio Jorge brilhou, iluminado, mas o Kaique, costumo chamar lá na transmissão dele, é o bigodão azul. Cara, que partida dele. Fabrício Bruno também me agradou demais. Bruno, Jonathan Jesus,
O Christian deu uma entrevista também para outra emissora, que ele perguntou ao Jardim. Não, fala assim, calma, guarda. Não, mas já Guardar? vai então, fala. Ah, ele falou Mas assim, muito legal. onde que ele sentiu mais à vontade? Ele falou, eu jogo segundo volante. Ele não. Você vai se destacar sendo um meio atacante pela direita. Então foi um motorzinho, cara. E eu não vou negar, não. O Kaique, aquele cartãozinho amarelo no primeiro tempo, me deu um frio na barriga. Porque com certeza o Abel ia falar, vai tudo em cima dele. E o Estevão foi pra cima dele pra tentar a expulsão do Kaique. Mas assim, parecia um veterano. Cara, nota 10 pro Kaique ali, sem sombra de dúvida. Agora, você falou do Christian como alguém de frente. Não, acho que o Christian até ele faz uma função que poucos jogadores fazem, porque ele volta muito para marcar, auxilia não só o lado direito, recompõe o meio quando é necessário. Com certeza. É um cara que está mostrando uma versatilidade e, assim, um futebol que o destacou, colocou ele em evidência quando ele estava no Furacão, mas, assim, muito bem. A vitória, Matheus Oliveira, te convenceu? Convenceu. É interessante, Júnior. O Cruzeiro, quando vence, a gente sabe por que vence, né? Assim, dificilmente o Cruzeiro, quando consegue um resultado positivo, é injusto. A gente vê no campo os motivos de o Cruzeiro vencer. E jogando com inteligência, como diz o técnico do América, o William Batista, é um camaleão dentro do próprio jogo. Se molda ao que o jogo pede naquele momento. Eu falei semana passada aqui, mas não me deixaram concluir que Quem? o Leonardo... Quem? Você! Finge de bobo, você! O senhor! Ele guardou, hein? Guardou. Doeu o coração. Então, bom, diga, Tino. Sentiu, hein? Que o Leonardo Jardim estava me lembrando um cachorro e um técnico do Cruzeiro na Série B. Achei que o cachorro era eu, mas Não, tudo bem. cachorro é o Beethoven, né? E o técnico da Série B é o Mozart, porque o Cruzeiro está jogando por música com o Leonardo Jardim. Gente, vocês estão entendendo por que eu não deixei ele falar? O Brasil é o quê? Você entendeu? Você deixou hoje pra quê, meu velho? Não, vai puxar saco. Não. Vai puxar Eu saco. tentei evitar isso, por isso que eu não deixei semana passada. Ele insistiu e veio com essa de novo. Bem feito, Agora, pode falar. Não. Pode falar, bem feito. Hoje eu tô lascado. Aqui, quem eu sei que é o cara que não vai me talhar o sangue hoje é Eduardo Guerra. Cuidado. Cuidado. E o Cruzeiro... aqui, olha, você não fala mais nada. Desculpa. Não, fala. Corta. 36% de posse de bola ontem teve o Cruzeiro. Isso mostra que o time precisa de pouco para fazer gol. E tem conseguido segurar muito o ímpeto dos seus adversários. O Palmeiras, no segundo tempo, teve um volume de jogo bom. O Cruzeiro soube segurar isso. Eu só lembro de uma finalização do Palmeiras dentro da área, que foi a do gol. Não lembro de mais nenhuma. Tem que ser objetivo. E aqui, eu vou te ajudar para você me ajudar. Eu te ajudo, você me ajuda. Vamos lá, Eduardo Guerra. É o seguinte, se fosse outro eu perguntaria, Caio Jorge é o melhor atacante do Brasil? Para você eu pergunto, o Caio Jorge se destaca como um dos grandes nomes do Brasil pelo que ele está fazendo e tal, para não te colocar numa roubada, senão daqui a pouco vou te cutucar, falando do Caio Jorge. Não, um dos melhores do Brasil, porque o momento dele realmente é muito bom, é um momento que o credencia, o cara está iluminado, assim, vai ser uma pena essa parada para ele pela sequência, mas olha, e sem querer, não tem informação nenhuma, mas que corre o risco de chegar aqui um caminhãozinho de dinheiro em cima dele, corre, porque o momento dele é muito bom. E aí, Eduardo? Cara, um menino novo. Ele passa um tempo aqui também sem jogar nada no Cruzeiro, falar a verdade. No começo, eu acho que esses meninos têm que ter muito um direcionamento. No começo, não sei se o Simas vai lembrar aí, ele ficava no espelho, né, fazendo dancinha lá, né, não sei o quê, As e 10 não jogava nada. partidas, ele não fez nenhum gol. E não jogava Se não me engano, nada. 10 ou 11 e partidas. agora o cara parece que tá focado aí, tá jogando bem, não tem como não falar isso. O cara fazer 2 gols contra o Palmeiras não é fácil, não é fácil. Você pode fazer pesquisa aí do último jogador que fez 2 gols no Palmeiras na mesma partida. Então, cara, assim, ele tá num momento invejável. Velocidade, força, explosão, qualidade de finalização, tá bem. Você ainda tá bonito, você não vai falar não. E ele tá com tanta sorte, aquele segundo gol, foi o cruzamento do Matheus Pereira, o Christian chutou mascado, pegou nas costas do Jonathan Jesus e sobrou pra ele. Se bater tiro de meta, faz gol. Graças a Deus. E a zaga do Palmeiras, vai lembrar, né? 2 jogadores ex-galo, né? Mikael e... Então por isso que veio a vitória. E olha, Léo Jardim falou se o Cruzeiro é ou não favorito ao título. E sobre também essa parada aí que os clubes vão ter. Vamos acompanhar ele, Léo Jardim. As pausas têm sempre uma análise a posteriori, não é? Nós estamos num bom momento e com certeza que não tínhamos problema de continuar a jogar, não é? Temos agora a pausa para o FIFA Day
que sabíamos que existiam, vamos respeitar, vamos aproveitar para recuperar alguns jogadores que estão meio tocados e depois voltar a trabalhar seriamente, porque o jogo do Vitória é tão importante como este jogo. É isso que eu quero do grupo, independentemente com quem joga, tenha sempre uma atitude forte e tenha um empenho de forma a gente respeitar aquilo que é jogar no Cruzeiro. Foi vontade de tirar a responsabilidade. E aí você, Francisco Simas. Eu nunca mais vou falar Francisco Simas, que isso aí não... Deu mal. Não me dei mal. O Léo Jardim falando que nem quando o Cruzeiro começou ia ficar na parte de baixo, nem agora com relação ao título. Uma fala de muito pé no chão, de muito equilíbrio, serenidade, diferente de você. Ele, com muita paz no coração, ele fala disso. Ele está certo quando vira e fala, gente, esquece o Cruzeiro só está aqui e vai comendo pelas beiradas, já é algo meio mineiro? Não, aí essa é muita responsabilidade e irresponsabilidade dele falar que o Cruzeiro é candidato ao título. Isso tem que deixar para torcedor. E hoje mesmo, hoje o Cruzeiro é super candidato ao título. Essa sequência de 11 vitórias sem perder, se não me engano, 8 vitórias e 3 empates, e ganhando bem, e jogando bem, convencendo, principalmente diante do Flamengo e do Palmeiras, sem sombra de dúvida, o Cruzeiro vai lutar até o final para esse título. Boa! E Alexandre Matos, ao fim do jogo, entrou no gramado com a bandeira do Cruzeiro e a beijou em tom de despedida. Ele postou no Instagram diversas fotos com o elenco e funcionários do Clube Celeste. Alexandre Matos está aí na tela, um dos lances dele, um dos momentos que ele teve muitas fotos com funcionários. Parece que está tudo certo para um acordo de rescisão de contrato que era válido até 2028. A tendência é que nos próximos dias o Santos oficialize a contratação do dirigente. E aí eu te pergunto, Matheus Oliveira, foi um casamento que dessa vez não deu muito certo. E eu vou te falar, o Cruzeiro casou com uma mulher cara. E que assim fez o Cruzeiro gastar demais. Bastante. E muita coisa que não foi boa. Que o Caio Jorge possa compensar os erros, e teve muito erro nessa trajetória. Teve muito erro, Brasil, mas eu acho que o principal deles foi não conseguir contornar as crises que o Cruzeiro teve nos primeiros meses do ano, sabe? Eu acho que esse foi o maior problema do Alexandre Matos no comando do futebol do Cruzeiro. Em relação ao elenco, a montagem do elenco, acho que é um elenco desequilibrado, mas não dá pra gente dizer... colocar todo o demérito do Alexandre Matos quando o time estava numa fase ruim e colocar todo o mérito do mesmo elenco quando o time está bem, colocando mérito no Leonardo Jardim. Então, se o elenco é bom, foi o Matos que montou. Se é ruim, foi o Matos que montou também. E eu acho que, em termos de contratação, ele fez um trabalho razoável. Passa de ano. Tá certo. Passa com 6, né? 6. Não precisa mais que isso também, não. Quem se deu bem nessa aí foi o Pedrinho, né? Que o Matos ia tornar o Pedrinho milionário. Ele ia conseguir. Ele ia conseguir transformar o Pedrinho milionário. E você, torcedor cruzeirense, acredita no título? Caio Jorge, a seleção. Tá empolgado com ele? Mande sua mensagem. 99680-2910. O intervalo é rapidinho e, mande a mensagem falando: eu quero ganhar o corta-vento da CSA. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. O seu programa é de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esporte e muito mais. E olha só, na sexta tem um sorteio do corta-vento da CSA. Um corta-vento para você realizar suas atividades físicas protegido. É de nylon, secagem rápida, confortável, ventilado, com pet refletivo frontal e traseiro. Acesse o Instagram, @CSA Esporte, que é a maior fábrica de blusas, camisas, material esportivo de Minas Gerais e do Brasil. Tem participação, a gente lê, coloca aí na tela. Márcia Ferreira, boa tarde, Brasil e bancada. Feliz da vida com o golaço do Rony. Surpreendente, quero concorrer ao corta-vento. Márcia, sempre muito legal ver sua mensagem. Muito obrigado. Valeu. Romildo de Sá, boa tarde. Como eu comentei semana passada, era vencer para manter a boa fase. O recado está dado e o Cruzeiro está vivo de novo. Deus abençoe a todos com uma semana abençoada para você também. Romildo de Sá, bairro Céu Azul. Obrigado, viu, Romildo? Tá aqui o Gilson. Boa tarde, Gilson na área. Ontem Cuca armou bem a estratégia de jogo.
marcou forte com time mais leve, 3 zagueiros. Depois colocou Hulk e Júnior Santos para pressionar na linha alta, porque se entra com Hulk desde o início, perderíamos o jogo. Abraço, Gilson, valeu demais pela sua mensagem. A gente fala de uma parte que não foi legal. O Coelhão perdeu para o Volta Redonda pela Série B no estádio Raulino de Oliveira no domingo por 1-0 com um gol no finalzinho da partida. E a outra equipe mineira perdeu também. O Atlético foi no Indepa por 2-0 para o Cuiabá na noite de sábado. O América está na 12ª posição e o Atlético na zona do rebaixamento, na 18ª. E aí, galera? América. Meio decepcionante, até o Atlético também, né? Se não vencer fora de casa, não vai subir, né, Júnior? Nos últimos 9 jogos, o América perdeu 8 como visitante e teve um empate, aí fica muito complicado para voltar para a Série A. O nosso matemático Oswaldo Matheus de Oliveira, legal. E na partida que marcou o retorno de Neymar como titular no Santos, o Peixe perdeu por 1-0 para o Botafogo na Vila Belmiro. Ele foi expulso na segunda etapa após dar um soco na bola com a mão e fazer um gol. Ele já havia recebido um cartão amarelo na primeira etapa e depois de dar chilique, contestar o árbitro pela expulsão, o atleta, tá aí o lance na tela, é um absurdo. Ele pediu desculpa e disse que a derrota está na conta dele. Um lance assim, olha, nem o do Túlio e nem o do Maradona que fizeram gol com a mão chega a ser igual a esse do Neymar. Para mim isso é vergonhoso, coisa de ex-jogador em atividade, Fabrício. É triste, né? Não vou falar final de carreira do Neymar, mas isso só depende dele, cara. E ontem disse que ele, além desse vacilo, disse que ele comeu a bola ontem no jogo. Eu vi o pessoal comentando no Twitter, disse que comeu a bola. E uma aspa aqui, Júnior, o Ronaldo estava no Charla Podcast e falou que ele conversou um dia com o Neymar e falou assim: ô Neymar, faz o seguinte, pela sua carreira, fecha com chave de ouro, fica um ano sem beber, não sai, se transforma naquele Neymar, ganha a Copa do Mundo e depois aposenta. Ele só riu. Ou seja, Eduardo, parece que não vai fazer isso. Cara, ele ganhou um amarelo porque ele deu um bico no jogador adversário e achou ruim ainda. Não, achou ruim. Achou injusto. Bico duro. Cara, impressionante. E depois daquele gol ali, na explicação dele, eu vejo até uma coerência. Ele falou, cara, no desespero de fazer um gol. Aquele é um lance desesperado, porque tem o VAR, cara. Entendeu? Aquilo é um lance de desespero, loucura. Foi automático. Cara, um homem de 33 anos, cara, eu acho que já rodou o mundo, ele ficar tá desesperadinho, me ajuda, né? Eu entendo como ex-jogador, infelizmente, foi no último ano grande astro que o Brasil criou, e sei lá se vai ter um igual a ele, eu acho difícil. Mas assim, tá decadente já há alguns anos, a gente não quer enxergar isso, né? E aí, Matheus, rapidinho, mas sua opinião sobre Neymar? Vergonhoso, né? A passagem dele pelo Santos, de forma geral, muito vergonhosa. Só o Neymar pode mudar isso e ele tem condições de mudar esse final de carreira dele. Neymar, o trem tá feio pro seu lado, assim como tá aqui pro Francisco Simas. Galera, obrigado demais pela sua companhia, que você tenha uma semana abençoada, com tudo de bom. E amanhã você venha pra cá, 13h com a gente. E hoje, hein? Fique ligado. Hoje, 19h, tem um Placar Horizonte também falando de futebol. Obrigado, Fabrício Simas, Matheus Oliveira e Eduardo Guerra. Vocês brilharam, como sempre. Faz aí, ó, coraçãozinho. Você tem que fazer pro Padre Samuel o coraçãozinho. Faz pra ele, perdão. Ô, Brasil, e o Abel Ferreira, hein? Dando tranco no cinegrafista. Ele justificou e falou que é isso mesmo. Eles estão lá todo jogo, ele vai fazer isso sempre. Ajuda aí, Abel. Seu mamado sem alça. Até amanhã. Valeu.